Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está assistindo esse vídeo. Mais uma aula para vocês, né? Mais uma dica, né? Nelson Pereira na área, certo? Uma dica importante sobre a lei de execução penal, beleza? Então aí, quero fazer um contrato pedagógico com vocês, onde quando eu estiver explicando o artigo, parágrafo, inciso, quero que vocês anotem, né, para posteriormente servir como uma revisão para vocês, beleza? Então aí, esse vídeo de hoje vai ser teoria mais exercício, né? Como está aí na tela, hoje a gente vai ver sobre assistência educacional, beleza? Então vem comigo, sem mais delongas, vamos lá. Olha aí o que diz aí no artigo... Ops, tá certo, deu certo. No artigo 17, olha aí o que diz o artigo 17. Acompanha aí, ó. Assistência educacional compreenderá, aí ele define o legislador, instrução escolar e a formação profissional do preso do internado. Nelson, o que foi o legislador que diz aí? Pronto, ele está sendo bem claro. A assistência educacional compreenderá o quê? A instrução escolar, pode ser uma instrução básica também, pode ser chamada como instrução básica, e a formação profissional do preso do internado. Nelson, quem é o preso? Quem é o internado? Não me canso de dizer a diferença entre esses dois, né? Entre o preso e o internado. O preso é aquele que foi condenado, recebe uma pena. Ele é encaminhado para uma unidade prisional. Já o internado, ele recebe uma medida de segurança, né? Ele é encaminhado para um estabelecimento, né, adequado para seu tratamento psiquiátrico, tá certo? Para pessoas criminosas, beleza? Então, essa é a diferença entre preso e o internado, né? E a assistência educacional compreenderá novamente a instrução escolar e a formação profissional do preso ou do internado, né? Essa instrução pode ser chamada também como instrução básica. A gente já vê em algumas questões que dizem, a instrução básica, pô, Nelson, não vi isso aí, será se é certo? Porque lá tem dizendo escolar. Pô, Nelson, vi na questão instrução básica. Errado, não. Pode ser chamada instrução escolar ou instrução básica, beleza? Anote isso aí, grife isso aí, bota do lado, bota em cima, pode ser chamado como instrução básica, tá bom? E a formação profissional do preso do internado, beleza? Nelson, mas aí tu disse, tu definiu aí, né, o que o legislador quis dizer aí no artigo 17, né? Então, pessoal, tá bem claro, né, que a assistência educacional, ela tem uma amplitude, né? Não é somente, pessoal, como está aí no artigo 17, né? Não é somente a instrução escolar, mas também uma capacitação profissional do preso ou do internado, tá certo? O objetivo aí é que o preso e o internado eles saiam, né, com condições de empregabilidade, beleza? Por exemplo, às vezes o cara preso, né, ele entra no sistema prisional, o cara não tem uma formação escolar, não tem um ensino fundamental. E aí, como a LEP ela garante isso, né, que lá vai ter essa instrução, será obrigatória, né? O que acontece? Se o preso se interessar, né, em fazer, aí ele vai lá, faz, não, eu quero sair do mundo do crime, aí vai, termina o ensino fundamental, termina o ensino médio, e aí quer sair do mundo do crime, às vezes tem cursos profissionalizantes lá dentro do presídio. O que acontece? Às vezes o cara quer algo melhor, né? Quer outra oportunidade, quer outros horizontes, não quer mais fazer mal a ninguém, não quer mudar de vida, porque a família está ali, né, rezando, orando, pedindo, e o cara vai, né, quer mudar de vida, tá aí, tem essa oportunidade, tá certo? Beleza? Então é isso, pessoal. Então aí o artigo 17, né, ele tem uma amplitude, não é somente na instrução escolar, mas também como na capacitação profissional, né? Porque aí essa capacitação profissional, ela tem como objetivo a empregabilidade do preso ou do internado, tá certo?
Então é isso que o artigo 17 ele está querendo dizer para nós. Vamos lá para o artigo 18. O ensino médio, né, de primeiro grau será obrigatório. Olha aí, ó. Integrando-se no sistema escolar da unidade da federação. Perceba aí que o legislador foi bem claro, né? Dizendo que o ensino médio de primeiro grau, aliás, o ensino de primeiro grau será obrigatório, né? Integrando-se no sistema escolar da unidade da federativa, né? Então aí, pessoal, quero que vocês anotem aí a emenda número 59 de 2009, né? Que ela fala sobre a educação básica, né? Que será obrigatória e gratuita para pessoas de 4 a 17 anos de idade, tá certo? Beleza? Então será gratuito para pessoas de 4 a 17 anos de idade, tá certo? Então, suponhamos que Afonso, vou dar aqui um exemplo, nós suponhamos que Afonso, pessoal, ele seja analfabeto, né? Foi sentenciado a mais de 8 anos de prisão, né? De reclusão, e aí ele ingressa no sistema prisional, infelizmente, né? Aí o que acontece? Nos seus registros, né? Ele não tem nenhuma instrução, certo? Ele viu lá, né? A assistência social verificou, a CTC também verificou, né? Que é a Comissão Técnica de Classificação, né? Aí, nessa situação, é obrigatório que o estabelecimento prisional garanta que Afonso frequente o ensino fundamental? Claro que sim, pessoal. Claro que sim, né? Beleza? Claro que sim. Então, mediante esse exemplo que eu dei, para vocês terem mais ou menos uma ideia como que funciona, certo? Então aí vamos para o artigo 18A. Olha o que é que diz o artigo 18A. O ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de universalização? Correto, pessoal, né? Tanto ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral, né? Educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios também, né? Tá certo? Será também implantado. Olha o que diz aí o parágrafo 1º, ó. Vou mudar aqui. Pronto, olha o que diz aí o parágrafo 1º, ó. O ensino ministrado aos presos e presas integra-se ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativamente, financeiramente, com apoio da União, não só com recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Perfeitamente, né? Aqui terá o apoio administrativo e financeiro da União, certo? Quando se tratar de assistência educacional. Beleza? Anota isso aí, ó. No parágrafo 1º, né, terá o apoio administrativo e financeiro da União. Foi isso que o legislador quis dizer aí, né? Quando se tratar de assistência educacional, né? Então a União, ela prestará apoio administrativo e financeiro, tá certo? No âmbito dos estabelecimentos estaduais e distrital, tá certo? Beleza? Então vamos lá para o parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º, pessoal. O sistema de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos, os chamado EJA, né? Aqui, o oferecimento de curso supletivo de educação de jovens e adultos, né? Que é o exemplo, que é o EJA, EJA, né? Que é a educação de jovens e adultos, é para que a pessoa saia ao menos, o preso, né? Ele saia ao menos, pessoal, com o 2º grau completo feito, né? Que ele termine o ensino grau completo, ou o ensino médio, né? Beleza? Isso aqui foi uma lei que foi feita aí, né, em 2015 e foi implantada na lei de execução penal, tá certo? Parágrafo 3º. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. O que acontece aí? Ó? Aqui, né, tirar o preso do estabelecimento penal ou levar
essa estrutura educacional para dentro do presídio envolve muito custos e riscos, certo? Então é assim, ó, tirar o preso, né? O que eu quero dizer? Tirar o preso, né, do estabelecimento penal, né, e levá-lo a outra estrutura, né, fora do presídio, tanto vai levar risco como mais custo, né, a logística, tudo isso vai envolver. Então aí o legislador, né, ele quis dizer que a União, os estados, os municípios federais incluirão seus programas de educação à distância, né, para melhorar, né, para evitar fugas, né, né, dentre outros exemplos, né, dentre outros fatores. Então aí o objetivo maior é o que, né, quando implantar a educação à distância nos presídios, né, para que o preso ele não saia, né, ele fica intramuros, ele não sai extramuros, né, para evitar fugas, gastos de gasolinas, né, de destinação de homens, né, para segurança, policiais penais e etc. Tá bom? Então assim, ó, portanto aqui, ó, ao tratar de educação à distância, né, traz um custo muito menor, se você for pensar, né, o que eu quis dizer, né, tá certo? Beleza? A gente também tem um exemplo também da pandemia, né, que houve, né, nas universidades, né, não pararam, as escolas fizeram o ensino à distância, né, e assim relativamente deu certo, né, para aqueles alunos, né, infelizmente a gente passou por uma pandemia, né, mas graças a Deus já passou, né, então houve essa possibilidade, né, então o ensino não parou e foi mostrado que também pode acontecer o ensino à distância, né, tá certo? Então aqui, pessoal, né, vocês já entenderam aí, né, beleza? Então vamos lá para o artigo 19, né, artigo 19, o que é que diz o artigo 19? O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Perfeito. Né? Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Perfeitamente, pessoal. Aqui é letra da lei. Não tem muito que explanar, não. Que a mulher, né, condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Né? Por exemplo, uma mulher condenada que seja grávida, ela vai ter o ensino profissional à sua condição. Né? Tá certo? Sem contar que vai ter as remissões de pena, né? Que mais tarde, mais adiante, nas outras aulas, a gente vai ver, né, sobre isso aí. Vamos lá para o artigo 20. Olha o que é que diz o artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Né? Aqui, pessoal, trata-se de uma aproximação do público e do privado. Certo? O legislador quis trazer. Portanto, os convênios entre estabelecimento penal, né, com escolas públicas e privadas, né, vai envolver uma integração do próprio Estado, né, entre a Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, né, entre a Secretaria de Educação, tá certo? E também uma integração com a sociedade, né, os professores, né, os professores, dentre outros profissionais da educação, né? E aí a tendência é o que é melhorar, trazer mais ideias, né, para o sistema prisional, né? Tá certo? Então vamos lá, artigo 21. Olha o que diz o artigo 21, ó. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para o uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Grave isso aí, hein? Provida de livros instrutivos, de instruções, livros recreativos e livros didáticos, né? Aqui, pessoal, a educação aqui não é somente uma aula, né? Mas também a leitura, tá certo?
Beleza? O preso, o internado, ele vai ter direito, né, do acesso a livros. Pode ser qualquer tipo de livro, né, desde que seja instrutivos, recreativos e didáticos, né, até mesmo livros religiosos. Tá certo? Beleza? E para finalizar, o artigo 21. Artigo 21, olha o que dizer: o censo penitenciário deverá apurar, né? Inciso primeiro, o nível de escolaridade dos presos e das presas. Inciso segundo, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio. E o número de presos e presas atendidos. A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. Inciso 4, a existência de bibliotecas e condições de seu acervo. Inciso 5, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional dos presos e presas. Então vai ter, a LEPELE prevê, né, 2015 foi colocado o censo penitenciário para fazer essa pesquisa, né, como é que vai ser essa pesquisa quantitativa, qualitativa, né. Em tese é para melhorar, né? Se teoricamente não melhora, aí, né, teoricamente tem uma teoria, mas na prática não melhora, aí a questão não sou eu, né? Mas enfim, pessoal, é o que está dizendo aí, não basta eu questionar, levar aqui questões polêmicas, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, é a letra da lei, é o que mais nos importa, pra gente o quê? Gabaritar as questões, tá certo? Eu tô aqui para isso. Então aqui no artigo 21, a LEP, pessoal, ele dispõe que o censo penitenciário, né, irá apurar as condições educacionais, é só isso. Beleza? Então anote aí, ó, a LEP dispõe que o censo penitenciário irá apurar o quê? As condições educacionais. Pronto. É isso que vai acontecer. Apurar o quê? O nível de escolaridade dos presos e das presas, como é que eles estão, se estão se saindo bem, né? A implementação de discurso profissionalizante, às vezes tem a parceria com o Senai, né? A existência de bibliotecas se tem, como é que está a condição dos acervos. Então é isso que o censo penitenciário vai fazer, né? Tá certo? Beleza? Então vamos aí para as questões que nos interessam, tá certo? Então vamos lá, ó. Primeira questão. Olha aí o que diz a primeira questão. A assistência educacional, a gente já sabe, ó, compreenderá instrução básica ou escolar, ou o quê? O que é que diz lá? Lembra? Ou a formação profissional, né? Tá certo? Então vamos lá, ó. Ele diz aí, ele pergunta na primeira questão: a educação profissional compreenderá, nos termos da Lei de Execução Penal, o seguinte aspecto: instrução escolar básica, perfeito, né? É o nosso gabarito. B, formação superior geral, não tem essa previsão, né? Ensino especial fundamental, tem essa previsão? Não. Pós-graduação em direito? Não. Formação de magistrado popular? Não, né? Onde é que está essa fundamentação, né? Vou lhe mostrar, meu filho, ó. Tá aqui, ó. Assistência educacional compreenderá a instrução básica e formação profissional do preso e do internado. Tá vendo? É letra de lei, pessoal. Letra de lei, é letra de lei, né? Por isso que eu gosto de estar explicando a letra de lei, cada artigo, cada inciso, cada parágrafo, e trazer essas questões para vocês memorizarem, tá certo? Então vamos lá, pode contar comigo, viu, pessoal? Estou aqui para ajudar. Ó, vamos lá. Segunda questão, olha aí. O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na Lei de Execução Penal. Aí ele fala, ó, Pedro, analfabeto, sentenciado a 8 anos de reclusão. Tá, dei aquele exemplo, né? Do Afonso. Ingressou no sistema penitenciário, consignando-se em seus registros a falta de instrução fundamental, né? Nessa situação, é obrigatório que o estabelecimento prisional garanta que Pedro frequente o ensino fundamental nos mesmos moldes requisitos do sistema escolar de unidade federativa a que pertence a esse estabelecimento. Perfeitamente a letra da lei. Está lá no artigo 18, pessoal. Vou até botar aqui para vocês verem, ó. Olha o que diz o artigo 18, ó. Ó, artigo 18, ó.
ensino fundamental, tal, será obrigatório, entregar sistema escolar federativo. Tá aí, ó, artigo 18, né? Tá certo? Então é isso, ó. Letra de lei, sempre vem letra de lei, às vezes muda uma coisa, tal, e às vezes você usa o português ou até mesmo a lembrança do artigo. É por isso que eu gosto de estar sempre o quê? Lendo, explicando, trazendo as questões daquilo que foi explicado, tá certo? Vamos lá, ó. Então tá perfeito, né? Terceira questão, olha o que diz a terceira questão, ó. No que se refere às políticas de educação nos estabelecimentos penais, né? Julgue o item. A legislação brasileira referente à educação no sistema prisional não prevê o emprego na modalidade à distância. Tanto que a gente falou, né, deu o exemplo da pandemia, né, demos o exemplo que hoje isso a LEP ela prevê desde 2015, né, então, tá errado, né, tá errado. A fundamentação tá lá no artigo 18A, tá certo? Parágrafo 3º, né, que vai dizer que a União, os estados, os municípios, né, e Distrito Federal incluirá, né, educação à distância, tá certo? Beleza? Quarta questão, olha o que diz a quarta questão. Ó. Sobre a assistência educacional na execução penal, é correto afirmar que, item A, assistência educacional, né? Lembrando, a assistência educacional é o que? Compreenderá a instrução básica ou escolar e formação profissional. Lembre-se desses dois, hein? Para o preso e para o internado. O ensino profissionalizante se destina aos presos de baixa periculosidade? Não tem essa previsão. É para todos, pessoal. Tá certo? B. O sistema de ensino oferecerá aos presos curso supletivo de educação do EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, né? Perfeito, pessoal. É o nosso gabarito. Se você for ver lá, tem previsão no artigo 18, se não me engano, é o parágrafo 1º ou é o 2º, né? Mas está lá. Beleza? Vamos lá para a C. Olha o que diz a C. Ó. O ensino universitário é restrito aos presos em liberdade condicional? Não tem essa previsão. Tá certo? Não é restrito. Né? Mas para sair existem diversos fatores. Mas não cabe aqui a gente estar entrando nesses detalhes. Né? Tá certo? Mas não tem essa previsão. Por isso está errado. Vamos lá para o item D de dado. Disciplinas que estimulem o senso crítico devem ser evitadas por medida de segurança pública? Não, pessoal. Não tem nada a ver isso não. Né? Não tem essa previsão. Tá certo? Vamos lá. O ensino fundamental será ministrado de forma voluntária por presos que tenham habilidades específicas? Não, pessoal. Não tem nada a ver também não. Não existe essa fundamentação, essa distinção. Né? O ensino educacional ele vai ser tanto para o preso, né, como para o internado, tá certo? Vamos lá para a quinta questão, olha o que diz a quinta questão. Sobre a assistência na execução penal, é correto, ele quer a correta, né? Então aí você vai e grifa, que é a correta, né? E tem a assistência religiosa, ela viola a laicidade do Estado, né, tendo sido reconhecida sua não recepção pela Constituição de 88, segundo os prêmios. Não tem nada a ver, pessoal, né? Foi a ciência religiosa, ela não viola, né, a laicidade do Estado, lá na LEP não viola, né? E também ela foi recepcionada sim pela Constituição, né? A gente já falou sobre a assistência religiosa, que tanto nos presídios como no Brasil, né? A nível de intramuros, né, nos presídios, né? Qualquer pastor, até mesmo de matriz africana, pode ter lá, né? Pode ir lá ministrar seus cultos, seus louvores, né, a quem quer que seja, desde que os presos aceitem, né, que os presos também não é obrigatório eles quererem, né? Então se tem um grupo lá de 100 presos que são de matriz africana, eles vão querer, né, vão ter esse direito, tá certo? Tá bom? Não tá errado aí. Vamos lá para o item B de bola. A assistência educacional na lei de execução penal prevê o princípio da universalização, bem como modalidade de ensino de distância EJA. Perfeito, pessoal. Né? Que é o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, né? O EJA. Né? Perfeito, letra de lei aí. Tem, né, artigo 18A, se não me engano, é o 18. Tá certo? Então, letra de lei aí.
Só olha lá e a letra de lei. Então, item C. É vedada assistência à saúde fora do estabelecimento prisional? Não, a gente já falou sobre essa assistência à saúde. Ela é o que? A assistência à saúde ela é médica, ela é farmacêutica e odontológica. Além disso, se o estabelecimento não conseguir dar essa assistência médica, né, o que vai acontecer? O preso ele vai ser removido para uma unidade mais próxima, extramuros, né? E precisa de autorização judicial? Não. Quem dá essa autorização é a direção do estabelecimento. Pronto. Morreu Maria Preá. Certo? Vamos lá. Item D de dado, ó. Item D, ó. Ops, que os homens não estão vendo. Presta atenção, André. Vamos lá, item D. Assistência humanitária por meio de organizações. Pessoal, o André é o meu assistente, viu? Certo? Assistência humanitária por meio de organizações não governamentais de direitos humanos tem previsão expressa na lei de execução penal, sendo garantido mediante autorização judicial. Ops, tem nada a ver, pessoal, tem nada a ver, viu? Não tem nada a ver, nada a ver, certo? Porque essa garantia ela é assegurada por outras normas jurídicas, né? Mas não há previsão expressa na LEP, tá bom? Anote isso aí, ó. Essa garantia é assegurada por outras normas jurídicas, mas não existe essa previsão na LEP. Item E. Ao contrário, pronto, aqui tá certo, eu achava que estava em outra errada. Pessoal, aqui é porque eu tenho vários monitores, eu tenho que ficar olhando e tal, certo? Bem, beleza? Mas é por isso que às vezes eu fico olhando aqui para os lados. Mas vamos lá. Ao contrário das regras de Mandela, a lei de execução penal prevê no âmbito da assistência à saúde a atuação psicológica, que, no entanto, não tem a garantia da confidencialidade, quase não saia, pelo amor de Deus, e pode ser utilizado em exames criminológicos. Errado, pessoal. Porque lá no artigo 11, na LEP, ele vem falando quais são as assistências. Messi Júnior. M, assistência material. E, assistência ao egresso. Os dois S, assistência à saúde, assistência social. O outro E, assistência educacional, que a gente está tratando. O J, assistência jurídica. E o R, assistência religiosa. Messi Júnior. Pronto. Não tem essa previsibilidade de psicológica não, tá bom? Sexta questão, olha o que diz a sexta questão. Ó. Acerca. Sim, nosso gabarito aí, viu? Não esqueçam. Desculpa, pessoal. O nosso gabarito aí é o item B de bola, viu? Da quinta questão. Beleza? Sexta questão. Acerca da assistência destinada aos presos nos estabelecimentos prisionais, pode-se afirmar. E tem a assistência jurídica integral e gratuita é destinada aos presos, independente de seus recursos financeiros para constituir advogado. Incorreto, pessoal. Porque lá está dizendo no artigo 15, se não me engano, essa assistência para aqueles presos internados que não têm recursos, sem recursos financeiros. Tá certo? Então aqui quando ele diz, ó, independentemente de seus recursos, não. Tá errado. Tinha que ser sem recursos financeiros, viu? Por isso tá errado. Item B. O ensino de primeiro grau será obrigatório. Ops, tá aí, tá certo. Integrando no sistema de escola da unidade federativa, perfeitamente, é o nosso gabarito aí, ó. O artigo 18 ele fala que o ensino de primeiro grau será obrigatório. Integrando no sistema escolar da unidade federativa, perfeitamente, letra de lei, né? Ele copiou e colou aí. C. Assistência social tem por finalidade de amparar o preso. Do ano de auxílio reclusão? Não, pessoal, não tem nada a ver isso não. Não é o assistente social que vai doar auxílio reclusão, não. Pelo amor de Deus, se for para doar auxílio reclusão para mais de 30 pesos, o assistente social, coitado, vai ficar mais do que liso, né? Ele vai ficar, pelo amor de Deus. Então assim, ó, quero falar aqui um pouco sobre o auxílio reclusão, né? Eu já falei, né? Mas vou repetir. Assim, em outras aulas, né? O auxílio reclusão, pessoal, preste atenção. O auxílio reclusão é para aqueles presos que, antes de ser preso, eles trabalhavam de carteira assinada, certo? O cara trabalhava de carteira assinada. Suponhamos que um cara da sua família trabalhava de carteira assinada, né? Aí o que acontece? Um primo seu. Felizmente o cara é cidadão e tal, mas aí ocorreu um erro, né? Cometeu um delito. E aí o cara, né, foi preso.
Mas aí é onde é que você me pergunta, Nelson, para ele ganhar esse auxílio reclusão, a carteira dele tem que estar assinada até quanto? Bem, a carteira dele tem que ter assinada até 1.700 e poucos reais, né? Se for até 1.800, se for 1.800, já não ganha esse auxílio, certo? Então assim, ó, Nelson, aí você me pergunta, Nelson, quanto é que ele vai ganhar? Um salário mínimo, 1.400 e pouco. Pronto, é isso. Não é aquele negócio de política não, que o cara tá ou esquerda ou direita. Pessoal, não vá nessa onda não, pessoal, pesquisem. Até mesmo o que eu falo, vocês também tem que pesquisar. Vocês têm que ser curiosos, pessoal. Porque às vezes o cara fica inventando de fake news, informações falsas, né? Não seja essa pessoa que recebe a informação e engole, não. Procure selecionar, digerir aquele bem, mastigar, verificar se aquilo realmente está bom, né? Olhar né, se está gostoso no seu paladar, tal, porque colocou e engoliu, aí dá, né, pessoal? Então assim, ó, o que eu quero dizer, o auxílio reclusão é para aquelas pessoas que estavam trabalhando, ganhavam até 1.700 e pouco, né, a carteira assinada até 1.700 e pouco, e se ele for preso, ele vai ganhar um salário mínimo. É isso, pessoal. Ele não vai ganhar acima do salário mínimo, não. Parem de escutar esse negócio de politicagem. Procure ler a letra da lei, procure se informar, procure ver a jurisprudência, né? Procure olhar, verificar, pesquisar. Não deixe se levar por esse tipo de pessoas, né? Que gostam de lhe enganar. Tá certo? Beleza? Então é isso, né? Tá incorreto aqui. Então, onde é que eu tava? Pronto, C, auxílio reclusão, né? Incorreto. Vamos lá para D. O Brasil, sendo um país laico, não é possível assistência religiosa ao preso, pelo amor de Deus, pessoal. Incorreto, né? A gente já falou que a assistência religiosa é com liberdade de culto, né? Será prestado tanto ao preso como ao internado, né? E assim, é obrigatório o preso receber essa assistência? Não, né? Será em locais adequados, né? Tá certo? Beleza? Então tá errado. Item assistência à saúde do preso tem caráter preventivo e curativo. Até aí tá correto. Desde que, olha aí a condição, ó, exclusivamente no estabelecimento prisional. Não, pessoal, está dizendo que é só no estabelecimento prisional. Não. Se o estabelecimento prisional não tiver condições de prestar essa assistência à saúde ao preso, ele vai morrer? Não. O Estado ali está para... Embora o preso, ele foi preso, mas ali o Estado garante todos os direitos dele. É assim que funciona, pessoal. Tá certo? Então tá errado. Sétima questão, olha aí, ó. Pedro, analfabeto, sentenciado a 8 anos de reclusão, né, ingressou no sistema prisional, concedindo a mesma questão, né? Mesma questão da... Deixa eu ver aqui. Mesma questão da segunda questão. Mesma questão, Aí vamos lá, né? Só para repetir aqui. Pedro, analfabeto, sentenciado a 8 anos de reclusão, ingressou no sistema prisional, né? E ele vem falando. Aí a questão deixa eu ver aqui. Nessa situação é obrigatório que o estabelecimento prisional garanta que Pedro frequente. Correto, né? Correto. No mesmo moldes, correto. É a mesma questão da segunda questão, né? Tá certo? Então vamos lá para a oitava. Vamos lá para a oitava questão. Entre outros dispositivos legais pertinentes, o direito da pessoa privada de liberdade e educação é assegurado pela LEP, né? Que contém previsão específica para aulas de ensino profissionalizante para a realização de estágio de nível superior. Tem essa previsão, pessoal? Tem ou não tem? Vamos lá, vou ler de novamente, Em outros dispositivos legais pertinentes, o direito da pessoa privada de liberdade, que é o preso, né? A educação é assegurada pela LEP. Até aí está correto, né? Quer dizer que o preso tem direito, né? Assistência educacional. E é assegurado pela LEP. Que contém previsão específica para aulas de ensino profissionalizante. Também está correto. E para a realização de estágios de nível superior. Também está correto. Onde é que eu tenho essa previsão, né? Você vai ver lá no artigo 83, né? Da LEP, né? A gente vai ver posteriormente. Mas existe essa previsão. A questão está correta. Tá perfeita, letra de lei. Tá bom?
Então aí vocês anotam o artigo 83, está correta a questão. Então vamos lá para a nona questão. Olha o que diz a nona questão. O planejamento das ações de educação nas prisões poderão contemplar atividades de educação formal, educação não formal e educação profissional, sendo vedada a modalidade de educação à distância. É vedado, é proibido. Nós vimos lá no artigo 18A que é permitida a educação à distância. É permitido, tá certo? Beleza? Então tá errado. Tá errado. Bom, pessoal, observe que fica sempre se repetindo, né? Se a educação à distância é permitido ou não. Aí vocês já estão sabendo. Mata a questão. Olha aí, vamos lá. Vamos finalizar no chave de ouro. 11ª questão. No âmbito da assistência educacional. Não, é a 11ª? Não, a 10ª, né? É a 10ª. A legislação brasileira referente à educação nos tempos prisional não prevê o emprego da modalidade de educação à distância? Nós acabamos de ver, né? É permitido. Então o Gabriel está errado, né? Onde é que está essa previsão? Lá no artigo 18, parágrafo 3º, né? Vamos lá. 11ª. No âmbito da assistência educacional é garantido o acesso à instrução escolar e formação profissional ao preso, a quem é facultado cursar o ensino fundamental ou realizar curso de aperfeiçoamento profissionalizante. Está errado, pessoal. Por quê? Porque está errado, pois nos termos da execução penal, o ensino fundamental ele será obrigatório, não é facultado não, é obrigatório, tá certo? Lá no artigo 17 vem dizendo, ele é obrigatório, tá certo? E a 12ª diz o seguinte, né? Nos termos da legislação penal, a Lei Federal 7210 de 1984, a assistência ao preso terá, dentre outros, a seguinte natureza. Qual é a assistência educacional? Como é que é? Né? Como é que ela é? Né? Como é que ela compreenderá? Assistência material, que não inclui o direito a vestimento e alimentação, negado, pessoal. A assistência material, ela inclui alimentação, o vestuário, as instalações higiênicas, né? A saúde, que só tem caráter curativo, não, ela é curativo e preventivo, tá errado. Item C, assistência religiosa, desde que não contraria a religião praticada pela diretoria do presídio, não tem nada a ver, não tem essa previsão. Se o cara quiser, se o diretor ele é espírita, o preso ele pode ser o evangélico, ele pode ser católico, ele pode ser o bandista. Aí é critério, não tem nada a ver isso não. O preso ele não vai seguir a religião do diretor não, tá certo? Vamos lá, item D de dado. A seguinte natureza educacional, que compreenderá a instrução básica e a formação profissional do preso do internato. Perfeitamente, né? Instrução básica e formação profissional. Tá vendo aí? Instrução básica, ó, ou instrução profissional, né? Ou instrução escolar. Pode ser instrução escolar ou instrução básica, aquilo que eu falei desde o início, né? Logo no início do vídeo, né? Tá certo? Às vezes vem instrução básica, às vezes vem instrução escolar, mas é a mesma coisa. Tá certo? Perfeitamente aí, o gabarito nosso gabarito da 12ª questão é o item D de dado. E para vermos aí o erro do item E. Olha aí o que diz aí o item E. Ó. Natureza jurídica destinada a qualquer preso ou internado que necessite de advogado. Não é qualquer preso não. O preso tem que ter o quê? Ele não pode ter recursos, né? Essa natureza jurídica, né, que será prestada pela Defensoria Pública, pelo defensor, né, é destinada para presos ou internado que não tenha condições, recursos financeiros, né? Por isso que tá errado o item E, tá bom? Então, pessoal, fica aí a dica, né? Quero agradecer a vocês, né? Peço novamente a vocês que se inscrevam no canal, né? Ative o sininho, divulgue o canal, tá certo? Ajude as pessoas ali. Às vezes tem um colega seu que não tem condições de aprender, tá certo? Né? Divulgue o meu canal, né? Tá bom? Peço isso a vocês, tá certo? Então, fique com Deus. Continue estudando que vai dar tudo certo. Beleza? Pode contar comigo, né? Tamo junto, pessoal. Valeu!